Vamos lá, galera. Hoje eu vou falar com vocês um dos vídeos mais importantes do canal. Será que Brasil pode virar Venezuela? A Venezuela. Diante das nossas lentes, retratos do desemprego, hiperinflação, fome e miséria extrema. Me explica uma coisa, como é possível que Venezuela tem hoje, ela é detentor de 18% do total das reservas provadas de petróleo do mundo. Estamos falando, só para vocês verem o número, 300 bilhões de barris. Se a gente está falando do preço de barril, preço médio de $100, só para arredondar a conta, estamos falando em reservas de valor de 30 trilhões de dólares. Só extrair do chão e vender. Venezuela, com toda essa riqueza, vai terminar esse ano como o país mais pobre da América Latina, mais pobre do que Haiti. Só para vocês terem uma ideia, no passado chegou a ser um dos mais ricos da América Latina. Um dos apelidos da Venezuela, antigamente chamava ela Venezuelana Saudita, comparando a Arábia Saudita, do questão da riqueza tem do petróleo. Na capital Caracas, ok, só para vocês verem, considerava um dos mais modernos da América Latina naquela época. Estamos falando que tinha hotéis de luxo, rodovias grandes, arranha-céu, praticamente uma coisa que era raro naquela época. E os venezuelanos, olha que interessante, chamavam eles eram os maiores consumidores de whisky do mundo. Nos anos 70, os venezuelanos tinham o maior poder de compra entre os países da América Latina, quase 3 vezes maior do que o Brasil. Segundo os índices do OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, esse cenário durou até mais ou menos a década dos 90. A vida na Venezuela hoje, 94,5% da população vive abaixo da linha da pobreza. 6 milhões de venezuelanos deixaram o país desde 2015. Só para vocês verem, a ONU fala que esse número de refugiados fugindo da Venezuela é similar à guerra da Ucrânia. Nessa imagem você vê que mais de 6 milhões de venezuelanos que fugiram do país em meio à deterioração das condições, igualando a Ucrânia no número de pessoas deslocando e superando Síria, segundo as Nações Unidas. A crise dos refugiados da Venezuela é tão impressionante porque não há guerra no país. Muitos desses refugiados foram para a Colômbia e para vários outros países, e muitos deles chegaram para o Brasil, através da fronteira em Pacaraima, Boa Vista, Roraima. Para quem conhece um pouquinho da minha história, eu fui durante muitos meses, fui para Boa Vista, Roraima, ajudar lá. A gente arrecadou alimentos aqui, chegando para lá, ficando lá alguns dias para distribuindo alimentos lá, encontrando uma realidade que vocês não podem imaginar. Dezenas de milhares de famílias dominam nas praças com crianças pequenas, grávidas, sem condições nenhuma. E, incrível que pareça, que as condições lá em Boa Vista, Roraima, eram muito melhores do que as condições que eles viveram na Venezuela. Vamos falar agora um pouquinho como chegou para esse ponto, como dos países mais ricos do mundo, pelo menos com potencial, se tornou um dos países mais pobres do mundo. Vamos entender um pouquinho a trajetória. Vamos falar um pouquinho a história. Se a gente vai olhar um pouquinho o governo de Juan Vicente Gómez, estamos falando de 1908 até 1935, quando as reservas de petróleo começaram a explorar as reservas de petróleos, ok? Obviamente começaram a negociação do petróleo com os Estados Unidos, e Venezuela se tornou a maior exportadora de petróleo para os Estados Unidos, e obviamente começou a jogar dinheiro para a economia venezuelana. Aí vem a famosa maldição do petróleo. Isso acontece para muitos países que eles têm muitas reservas de petróleo, e o que acontece? Simplesmente, teoricamente, deveria dar muita esperança para aquele país, para o desenvolvimento, mas acontece ao contrário. O país fica extremamente estagnada, corrupta, não precisa desenvolver outras indústrias, porque simplesmente conta como petróleo que vai trazer riqueza a vida toda para esse país. Venezuela, obviamente, foi beneficiado muito do aumento do preço do barris. Na década de 70, os preços do barris explodiram. Se vocês lembram, era a crise de petróleos. A oferta diminuiu, então, obviamente, o preço do petróleo foi nas alturas. E, como um dos maiores exportadores naquela época, o país ganhava muito dinheiro. E esse, obviamente, gerou muito prosperidade para o país. E esse, especialmente durante a presidência do Carlos Andrés Pérez, de 1974 a 79. O que aconteceu é que nada que é bom não dura para sempre, e esse preço alto do petróleo durante muito tempo começou a mudar a tendência dele, e no segundo governo do Pérez, de 89 para 93, começou novas crises relacionadas ao petróleo. Nessa vez, ao contrário, essa vez tinha uma oferta muito grande de petróleo, e obviamente o preço dele
começou a cair. E um país que estava dependendo da exportação de petróleo, do preço elevado, quando começou a cair os preços dos barris, começou a criar crise dentro do país. O que aconteceu? Com os preços caindo, o país começou a entrar em crise e o Pérez decidiu tomar atitude e começou a fazer alguns ajustes no caráter liberal. Inclusive, ele fez acordo com a FMI, emprestando dinheiro, acho que por volta de 40 e poucos bilhões de dólares, para ajudar realmente a erguer o país, mas aí, em contrapartida, precisava fazer algumas reformas. Um dessas reformas, obviamente, era aumentar o preço dos combustíveis, que automaticamente ia aumentar os preços do passagem do ônibus. Aí, obviamente, o povo não ficou feliz com isso, o povo que estava acostumado ao preço de petróleos lá embaixo, o preço de gasolina lá embaixo, e foi às ruas em movimento que chamava Caracazo. Isso aconteceu em fevereiro de 1989. Aí começou uma tentativa de golpe. E nessa tentativa, adivinha quem participou? Hugo Chávez. Em 4 de fevereiro de 1992, Chávez, que era tenente-coronel, fracassou na empreitada para derrubar o então presidente. Essa tentativa não deu muito certo, ele foi preso e quando ele foi solto, ele concorreu à eleição presidencial e foi eleito em 1998. Ele foi preso, mas recebeu anistia 2 anos depois. Em 1998, venceu a eleição presidencial e ficou no poder até a morte por complicações de um câncer em março do ano passado. Então, qual foi a filosofia de Hugo Chávez? Na verdade, a filosofia dele era ter independência completa da América Latina, das potências imperialistas, criar um programa soberania nacional, criar uma unidade latino-américa a fim de acabar com a desigualdade social. Parece uma ideia bastante interessante. Isso através de construir um Estado gigante, controlador, intervencionista, com planeamento social. Tudo passa pela mão do governo, tudo é do governo, o governo vai provar tudo para todo mundo. Sempre, só para vocês verem, quando surgem governos socialistas com essas ideias, sempre cada vez eles falam que isso é uma forma diferente, mas na verdade é a mesma coisa, com opiniões um pouquinho diferentes, mas no começo uma ideia sempre muito bonita, mas para implantar, no final da conta, criar uma série de problemas na economia. Então vamos falar um pouquinho do governo que aconteceu. Hugo Chávez ocupou o cargo da presidência da Venezuela durante 14 anos, foi eleito 3 mandatos seguidos e governou um país em base de ideias diferentes dos governos passados. Mas ainda assim, o petróleo era o principal produto de exportação venezuelana. Obviamente, é importante ressaltar que Chávez tem um perfil presidencial totalmente diferente do que seus antecessores, já que ele era bolivariano, como eu falei, socialista e anti-imperialista. E, obviamente, que muitos de seus decisões políticos eram considerados autoritários, extremistas, nacionalistas e populistas. Hugo Chávez nacionalizou diversas empresas e setores na Venezuela. E um dos seus slogans principais que ele gostava de falar é que tudo que foi privatizado será nacionalizado. Chávez ele expandiu o controle dele, o controle estatal sobre todas as operações de petróleo no país, inclusive dos estrangeiros e domésticos. Isso não foi a única indústria que ele nacionalizou. Na verdade, eu vou passar para vocês uma lista de outros setores que ele simplesmente destruiu através da estatização deles e a consequência para a Venezuela. Chávez nacionalizou a indústria siderúrgica, ele nacionalizou a agricultura, setor bancários, estatização da mineração de ouro, telecomunicação, eletricidade, até o turismo não escapou, transporte na Venezuela, tudo foi nacionalizado. Uma das coisas principais que Hugo Chávez fez, que fez um efeito benéfico para a população, especialmente os mais carentes, era extremamente grande programa social, de distribuição de renda, de alimentos, de casa, de educação gratuitos, várias coisas que no início realmente surgiram um efeito muito bom na população, diminuição da pobreza, que nós vamos falar sobre ela mais para frente, mas pegando o custo muito elevado dos lucros, pegando dos lucros do petróleo e transferindo isso para a população mais baixa renda. Qual a consequência de tudo isso, dessa estatização? Que no começo parece uma ideia brilhante, porque o governo vai cuidar de tudo, não vai permitir para os estrangeiros, para ninguém roubar as riquezas do país. Mas aconteceu o quê? Primeira coisa, quando tudo é
na mão do governo, obviamente a corrupção aumenta. Isso não tenha dúvida. E o que acontece? Investiram muito na parte petrolífica, obviamente onde está o grande dinheiro, onde estão as grandes reservas, e muitos outros setores da economia foram abandonados e eles começaram a produzir cada vez menos. Cada vez menos produção em outros setores, a necessidade do país importar os produtos que estão faltando. Enquanto tem dinheiro que vem do petróleo, não tem problema nenhum, o tempo todo gastar. Mas esse dinheiro, no momento que o petróleo estava produzindo menos e entrando menos dinheiro, começou a faltar dinheiro. Faltou dinheiro para os produtos, faltou dinheiro para os programas sociais e normalmente quando falta produtos, o que o governo faz? Começa a imprimir dinheiro. E quando começa a imprimir dinheiro, adivinha o que acontece? Começa a disparar a inflação. Aqui nesse gráfico vocês podem ver a evolução da quantidade de dinheiro da economia venezuelana. Em 7 anos a quantidade subiu em 10 vezes mais dinheiro na economia. Aí obviamente, quanto mais dinheiro tem na população, menos produtos, a indústria produz menos, tem mais dinheiro imprimido, adivinha o que acontece? O preço começa a disparar de tudo, a inflação fica fora de controle. No momento, esse bicho, que é sempre esse monstro da inflação, ele é pequeno, mas quando você não cuida dele, você pode ver a curva dele simplesmente explodindo. Resumindo, o governo começa a imprimir dinheiro, 10 vezes mais dinheiro na economia. Os mesmos produtos, às vezes cada vez menos. Tem as mesmas quantidades de pão, leite, tudo é a mesma coisa. Tem 10 vezes mais dinheiro. Quer dizer que o preço dessas coisas vai começar a disparar. Quem vai começar a chiar? Todo mundo. A população começa a falar que está tudo caro aqui. O que o governo populista faz? Faz o quê? Não, vamos fazer um decreto que não pode aumentar o preço. Vamos congelar o preço do leite, do pão, da manteiga, não pode aumentar eles. Sabe o que acontece quando congela o preço? Sempre a mesma coisa. Os produtos somem da prateleira. Por quê? Pensa comigo. O produtor que produz o leite, tudo para ele fica mais caro. Se tudo fica mais caro e ele não pode aumentar o preço que ele vende, o que ele vai fazer? Parar de vender, simplesmente ele vai parar de produzir. E isso acontece em todas as economias que tentam essa besteira de congelar preços. E aí, já desastre está anunciado. Inflação, quando você não começa a controlar ela desde o início, ela vai virar um bicho, vai sair fora de controle. A inflação, na época de Hugo Chávez, estava subindo 200%, 300% ao ano. Mas o pior ainda foi por vir. Hugo Chávez ficou doente, teve câncer, faleceu e antes de falecer passou para um sucessor dele, Maduro. E aí veio o Maduro, simplesmente, que continuou a mesma linha, só que uma linha cada vez mais radical, cada vez, quando o trem começa a andar nessa direção, não tem mais como parar ele. Só para vocês verem algumas das coisas que Maduro inventou, ele simplesmente exigiu de proprietários de apartamentos, quem tinha mais de um apartamento que estava alugando, ganhando uma renda, simplesmente ele é obrigado a vender, senão ele vai sofrer multa e até o governo pode desapropriar o próprio imóvel dele. Aí, obviamente, as coisas só pioram cada vez mais, nacionalizando, estatando tudo que sobrou nesse país. Inflação, perdeu a inflação no Venezuela, chegou a 1 milhão de % em 12 meses. Para vocês entenderem o que significa 1 milhão de %, o valor atual do salário mínimo da Venezuela em 2022 está em torno de 400 mil bolívares. Só para vocês verem o que dá para comprar com isso, na Venezuela hoje, vocês podem ver nessa imagem, carne e sabão em pó custa 8 salários mínimos. Automaticamente, muitos dos moradores simplesmente vivem em condições de miserabilidade extrema. O governo se torna cada vez menos populista, porque a economia é cada vez pior. Para se manter no poder, ele precisa ter um grupo, especialmente pessoas, que vai apoiar ele para manter ele no poder. Aí a corrupção, se já era muito alta, dispara mais ainda. Venezuela hoje é um dos 4 países mais corruptos do mundo. Como vocês perceberam, todos esses problemas sempre têm a mesma origem. Estado grande, inchado, intervencionista, nacionalista, ok? Que automaticamente, com o tempo, vira tirano. E isso é sempre as mesmas coisas. Ações populistas, paga da população. No começo sempre dá certo e depois de um tempo dá muito errado. E como o trem começou a andar, a única maneira de manter-se no poder é a base da força bruta. E o que isso tem a ver com o Brasil?
Então vamos lá, como isso paralela ao Brasil? Se a gente pensa Brasil, será que o Brasil um dia pode virar Venezuela? Podemos chegar para esses resultados que eles estão hoje? Então vamos pensar, no Brasil nós temos duas linhas de pensamentos, duas linhas de ideologia. Pode chamar isso esquerda, direita, tanto faz como você vai chamar isso, mas uma linha acredita em quê? Em um Estado grande, interventor, que ele precisa estatizar tudo, tudo tem que ter na mão do governo, o governo vai provar, o governo vai cuidar dos povos, tudo isso. Muito parecido com a filosofia da Venezuela. Do outro lado, nós temos um Estado que acredita que o Estado tem que ser pequeno, eficiente, privatizar o máximo de coisas, lei de livre mercado, que todos os países, praticamente todos os países ricos do mundo, seguem essa linha. Se você veja Suíça, Singapura e qualquer outro país rico do mundo, segue essa linha. Então, onde nós estamos nesse caminho? Nós somos parecidos mais daqui ou mais para lá? Vamos pensar junto. Se a gente vê desde 2002 até 2016, o Brasil foi governado pelo PT. O PT, para quem não sabe, tem exatamente relações extremamente próximas à Venezuela. Se você vê Hugo Chávez e Lula e Dilma, tudo isso, e tinha muito além de apenas relações diplomáticas, eram grandes amigos, com a mesma filosofia. Os dois tinham a mesma filosofia de governo grande que vai meter a mão em todas as áreas da economia, simplesmente isso. Só para vocês verem a lista dos países que Venezuela era próximo, vocês podem incluir a China, a Rússia, Cuba, Bolívia, Equador e Brasil, da era do PT. E todos esses países estavam alinhados da mesma forma. E como vocês é alinhado ideologicamente, obviamente nada impede você ajudar e enviar dinheiro para eles. E até hoje o PT não reconhece que foi um erro mandar bilhões do BNDES para países como Cuba, Venezuela, África do Sul e todos esses lugares, Angola, etc. Na era o PT foi aumentado o Estado, simplesmente criou novos estatais. Vocês podem ver aqui que o PT criou 43 estatais em 13 anos de governo, quase 30% do total histórico. Nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, o Brasil está entre o país que tem mais estatais e entre os países mais desenvolvidos do OECD. E muitas vezes esse discurso de estatais, que porque é nacionalizar, porque é nossa, a nossa energia, nosso petróleo, todas essas coisas, parece um discurso muito sedutor. Mas se você olha só um gráfico simples para ver que quanto mais desenvolvido o país, menos estatal tem. E nesse caso, o Brasil está no pior lugar do ranking entre os países mais desenvolvidos. Estamos com 418 estatais. O primeiro lugar do mundo, a Suíça, só tem apenas 4. Austrália, 8, Japão, 8, Áustria, 8, Bélgica, 12 apenas, Reino Unido, 16, Estados Unidos, 16. Fazem uma comparação, por que será? Agora tem um ponto muito interessante. Muitas vezes, esses governos, especialmente no início, têm apoio popular muito grande. Se você vê na Venezuela, no Brasil, no começo dos mandatos deles, tinham apoio muito alto. Muitas pessoas lembram daquela época, do início, quando ele tinha acesso. Por quê? Porque o governo, quando ele começa, ele tem, enquanto a economia está boa, ele começa a fazer várias coisas que eles são super populistas. Aumenta o acesso à população, crédito, juros baixos, as pessoas começam a financiar, começam a comprar tudo, simplesmente isso. Ele expande a oferta monetária, pouco importa com o teto de gastos, aí começa a gastar com muitos, distribuindo dinheiro para todo mundo. Quem não gosta disso, aumenta a máquina pública, aí obviamente ele tem mais posto de trabalho para oferecer, a pessoa pode trabalhar nos estados, tudo isso, e obviamente para não permitir a inflação, que automaticamente vai começar a surgir dessas ações, ele vai começar a controlar os preços dos produtos. Então, no começo, tudo parece lindo. No começo do governo Hugo Chávez, a pobreza caiu 20%, super populoso, virou um deus para eles. E hoje, 94% da população está na miséria. Entendam isso? Sempre esse processo acontece em todos. Distribuir dinheiro, todo mundo feliz, e um dia a conta chega. Se vocês olharem a relação do PIB na Venezuela, vocês veem que no começo do governo Chávez subiam. Tudo beleza, tudo funcionando. Mas em seguida, quando termina a bebedeira e começa a ressaca, você vê o despenco do PIB que está acontecendo. E se você faz a comparação da Venezuela para o Brasil, no começo da era PT, a economia estava indo bem. Muitas pessoas tinham acesso ao crédito que não tinham antigamente, podia comprar coisas que antigamente não compravam, o PIB subia, parecia que essa festa não vai subir. Mas se você vê já no final do mandato do Lula e obviamente o mandato da Dilma, os próximos 2 mandatos, é uma queda muito drástica. Começamos a pagar o preço. E no governo Dilma a gente
viveu os 2 piores recessões do Brasil dos últimos anos. E agora, o que vai acontecer? 2 linhas de pensamentos. Você já sabe, a linha do pensamento do governo atual, e pode ser outra linha. Lula já avisou que tudo que foi feito no governo Bolsonaro, ele vai desfazer. Todas as privatizações que foram feitas, diminuição dos ministros, o combate ao fraude na Bolsa Famílias, reformas que já foram feitas, vai ser desfazendo. E aí vai fazer o quê? Tentar estatizar novamente a Eletrobras, bloquear qualquer futura privatização, obviamente. Isso mostra que essa linha de pensamento de Estado grande, controlador, intervencionistas, que está baseado em planejamento central, e sim, é ainda muito forte essa linha de pensamento no Brasil, e tem muitas pessoas que estão apoiando, mas muitas pessoas que apoiam sem nem entender o que é isso. E aí sim, nós temos o risco para se tornar uma Venezuela. E esse caminho, já percebemos, esse caminho não é só do Brasil, não é só da Venezuela, não é só da Argentina, não é só de Coreia do Norte, todos os países que foi tentado implementar de uma forma ou outra. Essa ideia, pode chamar isso do nome que você quiser, onde o Estado é que controle tudo, o Estado prove tudo, sempre o caminho é o mesmo. O caminho da inflação, desemprego, desvalorização da moeda, fome e escassez, obviamente, de produtos básicos. Será que é isso que a gente realmente quer para nosso país? A única forma para liderar um país, e numa forma que esse país vai crescer e vai ter sustentabilidade econômica para longo prazo, é através do livre mercado. Livre mercado é a mesma economia que está em todos os países do primeiro mundo, em todos os países que têm as melhores economias do mundo, qualidade de vida melhor para os cidadãos delas. Isso significa o quê? Estado cada vez menor. Estado que cada vez menos interfere. Estado que tem menos empresas que ele gera. Estado que ele é menor do tamanho, menos funcionalismo público, menos empresas, tudo isso quer dizer que precisa menos impostos para manter esse Estado. E se precisa menos imposto para manter esse Estado, o dinheiro pode fluir para outros lugares. As pessoas podem investir em empresas, podem investir em gerar riquezas, pode investir em, obviamente, dar empregos, mais pessoas têm emprego, mais pessoas ganhando dinheiro, mais consumo, mais empresas abrem, e esse é o único ciclo realmente de economia saudável, onde realmente a própria economia se gera sozinho. Qualquer economia do mundo onde o Estado intervém nela, pode ter certeza, você pode ver todos os países na história, sempre terminou no mesmo formato. Quanto perto o Brasil está para a Venezuela? Na verdade, durante muito tempo, o Brasil andava bem próximo à Venezuela e os amigos da Venezuela. E os resultados econômicos no final do governo do PT, vocês já viram, não eram muito bons. Nos últimos anos, nós começamos a afastar desse caminho, ok? E o Brasil simplesmente trocou de amizades, trocou de relações. E se antes a gente fazia negócios com Venezuela, Cuba, Angola, ok? Nós começamos a aproximar mais para Estados Unidos, Holanda, Alemanha, e a gente veja os países que têm mais eficiência e mais mercado livre. Tem muitas coisas no mundo que soam muito bem, que elas têm discurso muito bonito, discurso muito nobre. Eu chamo isso de produtos que têm marketing muito bom. Às vezes você pega ideias, às vezes produtos. Socialismo é um deles. Na verdade, socialismo, ou toda essa ideia, ele é muito gostoso de ouvir. Palavras sobre igualdade social. Quem não quer ouvir? Quem não quer lutar para isso? Entendeu? Taxar os ricos, porque os ricos, que eles sempre exploram os pobres. O Estado, palavra como o Estado vai cuidar de você. Ele vai cuidar dos pobres. Ele vai prover para vocês as coisas. Palavras como não permitir às empresas explorar os trabalhadores. Não vai permitir aumentar os preços, porque os empresários que ganham muito, que exploram a população. Tudo isso é muito bonito para o ouvido. E muitos discursos populistas a vida toda. Estava surfando em cima disso. Mas essas ideias, se você vê a história do Brasil, da Venezuela e de outros países da América Latina e outros países do mundo, eles são muito bonitos no papel. Mas na prática, nunca deram certo em nenhum lugar do mundo. O que eu posso falar para vocês agora? O que eu recomendo para você agora? Estamos na época antes da eleição. Pesquisa propostas, pesquisa ideologia. Muitas vezes a gente fica no narrativos de quem falou isso, quem falou aquilo. Eu recomendo para vocês, vai fundo. Hoje nós temos acesso a informações, ok? Você não precisa depender de uma mídia ou alguma coisa para realmente te dar
as informações que você precisa, você tem acesso a tudo. E veja realmente, entende a importância da economia, a importância da ideologia da economia certo para o futuro seu e de seus filhos.